Você já se perguntou por que você reage com tanta intensidade em algumas situações? Ou por que você não consegue ter autocontrole em outras? Por que você não consegue se desapegar de padrões, de forma de agir, por exemplo, padrões de comportamentos, mesmo sabendo que não te fazem bem e que você não gosta? Então, muitas vezes, o nosso passado pode estar vivendo dentro de nós. Às vezes, o que está ali não é só o agora. Às vezes, tem algo além. Porque quando a gente para pensar, nós somos formados por genética e experiências que passamos ao longo da vida. Então, lá, desde a infância, a gente vai coletando as informações, a gente vai pegando o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente observa e vai se transformando em aprendizados. Então, o que a gente passa vai nos marcando. A nossa história de vida ela é muito importante. Até mesmo na psicoterapia, trabalha-se esse autoconhecimento, conhecer sobre você, sua história, suas experiências, o que marcou, porque algumas marcas, elas se tornam cicatrizes mesmo, algo que já foi fechado e que já está tudo bem. Mas outras não. Outras se tornam feridas abertas que são carregadas ao longo da vida. E tentar entender elas, olhar, ter esse cuidado com elas, com a sua história de vida, é algo que não é fácil, porque pode tocar em questões delicadas, mas é algo importante. Porque às vezes, sem perceber, o passado ele está interferindo nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos de hoje, nos seus sentimentos. Então, quando a gente olha essa parte de ter essa conexão consigo mesmo, parar e pensar sobre a sua história de vida também é algo importante. Porque às vezes uma dificuldade que eu enfrento hoje é justamente algo que talvez eu não recebi lá atrás. Ou talvez uma experiência que eu passei e que não foi processada. Né? Não foi, porque para aquilo ali, para o passado ficar no passado, ele tem que ser aquilo ali, aquela situação. Ela tem que ser reconhecida, compreendida, processada e ressignificada. Então, é um processo difícil de dar um novo sentido para aquilo que eu vivi. E olha, ali no nosso cérebro, a amígdala ligada no processamento do medo, do perigo, e o hipocampo, a memória, então a memória emocional, das vivências, eles são muito sensíveis a experiências precoces. Então, o que a gente vive na infância é muito importante. Isso pode moldar, assim, de uma forma muito significativa aquela pessoa e influenciar na adolescência, na vida adulta. A gente precisa ter esse olhar atento às dificuldades que a gente enfrenta hoje, porque, assim, não tem como mudar o passado, mas tem como você tentar entender, processar, ressignificar e hoje tentar fazer um presente diferente, tentar fazer com que você entenda o que precise ser mudado. Porque, por exemplo, algumas consequências de experiências passadas ao longo da vida. Rebaixamento da autoestima, aquela pessoa que não gosta dela, que não acredita nela, que acha que não faz nada de bom, que se autodeprecia, dificuldade em confiar em pessoas mesmo sem ter um motivo claro, uma dificuldade muito grande, bloqueios ali, dificuldade para socializar, dificuldade para se entregar nas relações, dificuldade para ter compromisso consigo mesma, valorizar seus sentimentos. Então, às vezes ela vive agradando o outro e esquecendo dela mesma. Medo de abandono, de rejeição muito intensos. Talvez uma repetição de padrões de relacionamentos tóxicos, autossabotagem. Então, assim, crises de ansiedade do nada. Então, assim, quando a gente para pensar, muito do que a gente enfrenta hoje pode estar ligado ao passado. E ter essa conexão, tentar entender, pode trazer clareza, fechamento e desenvolver o que precisa ser desenvolvido agora. E, gente, esses comportamentos, eles são muito automáticos, tá? Não é algo que eu queira pensar assim, eu queira agir assim. É como se fosse uma resposta que eu não tenho controle. Só que aí, se eu entendo a causa, se eu entendo o que está por trás, daí eu começo a ter mais controle. Entender um pouco melhor. Só o fato de eu entender um pouco melhor, entender a raiz do problema, fica muito mais fácil de conseguir lidar. Então, quando a gente encara a nossa realidade, as nossas experiências, a gente tem a oportunidade de verdade, genuinamente resolvê-las.
E deixando para lá, você só vai levando o problema adiante e ficando cada vez pior e perpetuando, ficando cada vez assim, dominando você. Quanto mais eu continuo agindo dessa forma, mais vai ficando arraigado em mim. Então, quanto antes você enfrenta, se conecta com a sua história e tenta mudar, mais chances você tem de viver uma vida mais saudável, mais leve. Inclusive, nos meus atendimentos, eu utilizo bastante a terapia do esquema. Porque, assim, algumas necessidades fundamentais, necessidades emocionais, quando elas não são supridas na infância, elas se tornam esquemas, que são formas desadaptativas de ver o mundo, de funcionar. Então, assim, entender, por exemplo, nesse caso, falei bem resumidamente, mas entender quais foram essas necessidades que não foram supridas e conseguir supri-las hoje, conseguir fazer com que você mesmo, enquanto adulto saudável, consiga supri-las, já é uma ótima forma de você conseguir não deixar aquilo ali te dominar, de você mesmo conseguir suprir aquilo que, infelizmente, você não teve, de conseguir desenvolver novas estratégias, novas habilidades para conseguir lidar com aquele esquema. Porque, olha, fingir que superou não significa que você superou. Reprimir não apaga o que aconteceu. E ignorar não cura. Então, assim, é difícil, mas entrar em contato é importante. Fingir que nada aconteceu não resolve o problema. Então, ter essa conexão consigo mesmo, tentar olhar, é algo difícil, mas é crucial para você conseguir se desapegar de verdade desse passado. Bom, e baseado no que a gente abordou até o momento, eu gostaria de propor a você um momento essa semana. Ou agora, se você tiver tempo. Para um pouco, pega um papel, uma caneta ou o seu celular e tenta pensar um pouco sobre a sua história de vida. O que você acha da sua história de vida? O que te marcou na sua infância, na sua adolescência? Hoje, quais são as suas maiores dificuldades hoje? Tentar conversar um pouco com você, se questionar um pouco. É claro que respeitando os seus limites, tá? Se você vê que não, nesse ponto aqui eu não consigo tocar. Mas, às vezes, você deixa ele ali anotado, busca um suporte profissional se você achar que é algo muito pesado para você conseguir lidar sozinho. Mas tente ter esse momento, porque embora seja difícil e exija muita força, muita coragem, isso pode já dar um pontapé inicial para modificar a sua vida, para modificar os comportamentos que você tem hoje, os sentimentos que você tem hoje. Então, conseguir processar o passado para viver um presente mais leve é algo muito bom, é algo muito realizador e que, inclusive, traz um sentimento muito bom de conquista, de propósito de vida, de mudança de padrão, de ser uma pessoa que quebrou um ciclo e que agora consegue lidar com as situações de uma forma melhor, de uma forma mais saudável, rompendo com o que foi aprendido, com o que foi desenvolvido ao longo dos anos. Inclusive, gente, eu tenho um canal no Telegram que chama Psiconexão. Eu vou deixar lá algumas sugestões de perguntas, que daí fica mais fácil para você conseguir responder somente, ao invés de ter que pensar no que seria interessante saber. Mas então eu vou colocar algumas perguntas lá, já sugerindo o que você poderia pensar sobre, que talvez fique um pouco mais claro, um pouco mais fácil para você. Vou deixar o link aqui embaixo. E tenta pensar um pouco sobre. Tenta tirar esse momento, esse compromisso com você mesmo. Porque, como eu disse, às vezes a gente acha que superou, mas não. Talvez o tempo inteiro aquilo está se mostrando vivo dentro de nós e afetando nossa qualidade de vida. Então, gente, lembre-se, reprimir não apaga. Tenta ter esse momento, para um pouco, pensa sobre, porque assim, felizmente, a gente pode modificar isso. O mais importante não é o que aconteceu lá atrás, mas é o que você vai hoje fazer com o que aconteceu lá atrás. Então, o que você vai fazer disso que aconteceu? Você vai se resignar? Você vai deixar isso continuar se repetindo? Ou você vai ter coragem de encarar isso e aos poucos ir modificando?